professores! Vamos falar sobre atenção? Você às vezes acha que os alunos estão dispersos durante as explicações ou não se concentram o suficiente às atividades? Então eu vou te passar aqui 6 práticas de sala de aula para que você consiga resolver esse problema lá com seus pequenos. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e há mais de 5 anos aqui no YouTube. Antes de te passar esses 6 passos, eu quero convidar você a vir estudar comigo. Isso porque, para ter a atenção do seu aluno, é muito importante que o seu planejamento seja assertivo. E planejamento assertivo é a especialidade do curso de BNCC. O link está aqui na descrição. Lá você vai saber tudo o que precisa sobre a Base Nacional Comum Curricular, aprender a fazer um plano de aula realmente assertivo e ter acesso ao nosso grupo exclusivo, onde você tira suas dúvidas comigo pessoalmente. Bom, agora vamos ao nosso assunto. Para que as crianças tenham atenção, a primeira prática, o primeiro passo é que as suas atividades, as suas aulas sejam significativas. A gente ouve muita gente repetindo essas palavras, atividade significativa, plano de aula significativo, mas o que isso significa na prática, lá dentro da sala? Isso significa que a sua atividade tem que ter um objetivo claro para a sua criança, tem que fazer sentido para ela e, além dela ter um sentido, é importante que você mostre para a criança o objetivo, por que a gente está fazendo essa atividade. Então, explicite os objetivos e também associe as aplicações práticas daquele saber. A nossa aula sempre tem um objetivo de atingir um saber, né? De atingir uma habilidade, desenvolver uma competência. Então, traga para as crianças, explicite para as crianças o seu objetivo e a aplicação prática daquele saber. Tudo que a gente aprende no fundamental, gente, é super cotidiano, é muito relacionado à vida prática. Então, leve isso aos seus alunos. Número 2. Procure entender, saber dos interesses dos seus alunos. Sabe aquele assunto que não sai da boca deles? Sabe aquela música que eles insistem em cantar? Sabe aquele programa da TV ou do YouTube que eles insistem em falar o tempo todo? O joguinho que eles falam o tempo todo? Em vez de reprimir, busque usá-los como contexto. Assim, vai ser chamativo, vai chamar a atenção das crianças. Não é aquela história que a gente ouvia antigamente, que você tem que saber improvisar e se entrou um besouro na sala você vai dar aula sobre o besouro, porque se você tiver um jardim perto da sua sala, você só vai dar aula de ciências, né? Então não é isso. Mas é você pegar as habilidades que você precisa trabalhar e trazer para o contexto. Aquele jogo que eles estão usando lá, será que dá para eu associar com a minha matemática? Aquele assunto do filme, do desenho, será que dá para eu associar aqui com um estudo de texto? Eu vou trabalhar notícia na minha sala, será que eu posso trazer uma notícia sobre a bilheteria desse filme que eles estão comentando tanto? Então, é trazer o contexto, né? A habilidade que você precisa trabalhar para o contexto que interessa à criança. Número 3, o tempo. O tempo de concentração das crianças é pequeno. O nosso também é. A gente pensa que não, mas é. Mas o das crianças é ainda mais reduzido. Então, nós não devemos trabalhar com atividades muito longas, com atividades que demorem muito. Então, Ludmila, você está falando que eu não posso dar muita atividade para o meu aluno? Pode sim, pode sim. Só que não a mesma atividade. Se você está trabalhando, por exemplo, sistema de numeração decimal, e você vai propor que as crianças decomponham números, em vez de fazer ali com a sua criança da letra A até a letra K, até a letra Z, né, muitos itens da mesma atividade, traga itens diferentes. Pode ser muita atividade, mas uma atividade que tenha uma quebra de padrão, que não se alongue demais, que não se estenda demais, porque o tempo de
concentração das crianças é pequeno. Isso também vale para as nossas falas. Se nós vamos falar por muito tempo, nós precisamos explicar muita coisa, fale um pouco, peça uma interação das crianças, fale mais um pouco, faça uma atividade, escreva, desenhe, marque, fale mais um pouco, mas não se estenda demais, porque eles não têm ainda essa capacidade de prestar atenção por muito tempo. Número 4, estabeleça rituais. Que é isso, Ludmila? Como assim rituais? São aqueles costumes que a gente tem com a nossa turma, para que eles percebam que naquele momento vai precisar de uma atenção especial. Por exemplo, voltando do recreio, eu faço ali, né, eles estão agitados, então eu falo, gente, para o nosso coraçãozinho agora voltar a bater, né, no ritmo normal, no ritmo de sala de aula, a gente vai fazer uma respiração aqui, né, uma respiração, um exercício de respiração para acalmar. Quando eu vou passar para eles uma atividade mais complexa, mais difícil mesmo, que é mais desafiadora, eu falo com eles, crianças, agora todo mundo vai arrumar a carteira, guardar os lápis, né? Guardar os lápis que estão espalhados, deixar só o caderno tal, senta direito, bumbum lá atrás, puxa a mesa, né? E aí a criança se organiza e percebe que nesse momento ela tem que olhar para mim, tem que prestar atenção, e aí ela já tem assim um clima melhor para prestar atenção. Pode ser uma palavra que você fala e eles respondem, pode ser um sinal sonoro. Combine alguns rituais com as suas crianças. Na hora de contar a história, eu canto. Tem gente que faz brincadeiras, né? Então, antes de contar uma história, antes de começar uma atividade mais complexa, depois de uma atividade mais agitada, tenha com as suas crianças alguns rituais, isso é importante. Número 5, divida em etapas. Divida em etapas as atividades. Então, eu disse que você não pode dar uma atividade muito longa, mas algumas coisas são demoradas. E aí, como é que eu faço? Divida em etapas. A gente vai confeccionar um jogo e depois a gente vai jogar. Não. A gente vai confeccionar um dado, a gente vai pintar um tabuleiro, a gente vai fazer o estudo do texto ali, das regras do jogo e depois a gente vai jogar. Não passe tudo para as crianças, porque elas ainda não são capazes de organizar várias atividades em uma só. Então, faça passo a passo. Primeiro, pessoal, nós vamos fazer um dado. Ah, professor, nós vamos fazer um jogo? Vamos! Mas espere que agora nós vamos fazer o dado. E vá dando as ordens passo a passo. Aprenda a partir uma tarefa em várias tarefas. Com o tempo, as suas crianças vão aprender a fazer isso também, tá? Então, em vez de passar uma lista de tarefas, vá passando tarefas partidinhas para eles, que isso vai ajudar a manter a atenção, manter o foco, ok? Bom, e por fim, né, número 6, tenha equilíbrio com as coisas, não exagere em nada. Não exagere na quantidade de atividades, nem na quantidade de tempo livre. Não exagere na fala, nem na quantidade de itens, nem na quantidade de coisas para copiar. Equilibre. Durante a sua aula vai ter um pouco de copiar do quadro, vai ter um pouco de atividade de livro didático, vai ter um pouco de atividade xerografada, vai ter um pouco de brincadeira, vai ter um pouco de cada coisa. Isso vai manter a atenção das crianças, porque você vai mudando o padrão de atividade. É muito importante, eu não coloquei aqui nos 6 itens, mas é muito importante que tenha mais ação do que escuta. Então, que as crianças façam mais e escutem menos. Em alguns momentos, nós temos que dar explicações, em alguns momentos, eles têm que nos ouvir, têm que ouvir os outros, as respostas, mas é importante que eles escutem por um tempo, mas ajam muito, façam muita atividade, interajam com a sua fala. Isso é muito importante para manter a atenção deles. Dê pistas em vez de respostas.
Quando um aluno faz uma pergunta, quando a turma tem uma dificuldade, quando a turma não sabe algo, se você vai dando pistas para que eles descubram, eles ficam com a atenção aguçada ali, ó, prestando, querendo descobrir. É mais interessante do que dar uma longa resposta. E explorar mais do que explanar. Então, deixar que eles investiguem, que eles procurem, mais do que você falar, mais do que você explicar, tá? Com esse equilíbrio, com esses passos, você vai conseguir ter mais atenção dos seus alunos. A atenção possível de se ter em uma sala onde nós temos crianças. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, vem estudar comigo, o link tá na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima!